Olá, meu nome é Eliana Guiar, eu sou professora do curso de licenciatura plena em Pedagogia do Instituto de Ciências da Educação, Universidade Federal do Oeste do Pará. Sou professora da disciplina Corporeidade e Ludicidade e hoje nós iremos apresentar o texto 1, Corporeidade e Ludicidade no Trabalho Docente. O que dizem as educadoras? A autoria: Patrícia Vieira Bonfim e Lúcia Helena Pena Pereira. Na introdução do texto, as autoras apresentam o objetivo geral, que é abordar a corporeidade e a ludicidade no trabalho docente do primeiro ano do ensino fundamental, após a política de ampliação do ensino obrigatório para 9 anos no Brasil. Página 467. A justificativa destaca 3 pontos que mostram a relevância dessa pesquisa. A primeira é a necessidade de se investigar as mudanças ocorridas a partir da Lei nº 11.274/2006. Nela, o ensino fundamental de 9 anos de duração leva à inclusão das crianças de 6 anos na segunda etapa da educação básica, lembrando que anteriormente eram apenas 8 séries. As discussões são fundamentais para que se pense nas reestruturações físicas, pedagógicas e curriculares que possibilitem diversas formas de aprendizagem às crianças ingressantes. Destaca-se também o brincar como aspecto essencial do processo ensino-aprendizagem, pois é a partir da brincadeira que as crianças aprendem e apreendem o mundo. Na página 468, as autoras apresentam 2 questões que nortearão este texto. A primeira é: diante da reestruturação que as instituições escolares vivenciaram ou ainda estão vivenciando para receber a criança de 6 anos, existem espaços, tempos para a corporeidade e a ludicidade no trabalho docente? A segunda: passados alguns anos da implantação do ensino fundamental de 9 anos, feitas análises e críticas sobre as mudanças, esta se mostra como propõem os textos oficiais? Ainda na página 468, temos a seção 1, intitulada Corporeidade, uma discussão com base na integralidade humana. Aqui as autoras vêm trabalhar com a concepção de corporeidade. Na cultura ocidental, o corpo é concebido de forma fragmentada e é a partir dessa concepção que tudo mais se concebe. Sendo assim, há essa concepção também na educação escolar. As dicotomias existentes, corpo-mente, individual-social, biológico-cultural, hoje em dia já não são mais suficientes para fundamentar uma proposta de educação que possibilite a formação plena da criança. A corporeidade vem justamente para isso. O ser humano numa perspectiva integrada, motricidade, emoção, cognição. A corporeidade, então, é a expressão máxima da totalidade humana e é a partir desta concepção de ser humano em sua integralidade que a educação escolar tem que se fundamentar. Diante do exposto, 2 outras questões aparecem. A primeira é: será que a escola contemporânea tem possibilitado às crianças uma formação que privilegie as várias instâncias humanas? A segunda é: considera os educandos como sujeitos que se movimentam, pensam, sentem, agem, interagem, criam e brincam? Não. Infelizmente, há um distanciamento da escola do sentido real da educação. A escola
Ao conceber o ser humano de forma fragmentada e privilegiar apenas os aspectos cognitivos, ela acaba não desenvolvendo o ser humano de forma integral. Assim procedendo, está criando um homem para a passividade, para a submissão, para aceitar as regras do jogo. Figueiredo, 1991, citado por Bonfim e Pereira, 2016, página 469. Nóbrega, 2005, citado por Bonfim e Pereira, 2016, na página 469, destaca que a cognição emerge da corporeidade, expressando-se na compreensão da percepção como movimento e não como processamento de informações. Somos seres corporais, corpos em movimento. O movimento tem a capacidade não apenas de modificar as sensações, mas de reorganizar o organismo como um todo, considerando ainda a unidade mente-corpo. Essa proposição geral sobre a percepção se aproxima da apropriação global, na qual a cognição é inseparável do corpo, sendo uma interpretação que emerge da relação entre o eu e o mundo, corpo e mente, nas capacidades do entendimento. Na página 470, temos a seção 2, intitulada A Ludicidade no Trabalho Docente, uma luz no início do túnel. Se perguntarmos aos professores o que é ludicidade, é bem provável que eles respondam que são brincadeiras infantis, jogos, distração ou entretenimento. Embora estas respostas apontem aspectos do lúdico, o lúdico tem se tornado muitas vezes um jargão pedagógico com o objetivo de didatização das atividades escolares, como destaca Rocha, 1997. Pôr em prática uma proposta lúdica exige dos professores uma percepção mais cuidadosa da unicidade humana e das relações que se estabelecem entre os sujeitos e o mundo. Aqui nós vemos, então, a relação do lúdico com a corporeidade. E esta relação possibilitará construir um caminho pedagógico a partir do sentir, do pensar e do agir daqueles que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o trabalho docente. Na página 471, temos a seção 3, intitulada O que os dados revelam sobre a corporeidade e a ludicidade no primeiro ano do ensino fundamental. Aqui as autoras nos mostram, inicialmente, a metodologia utilizada no trabalho de campo. O grupo focal foi delimitado em 3 turmas do primeiro ano do ensino fundamental, de 2 escolas públicas estaduais do interior de Minas Gerais. A duração foi de 24 semanas e 144 horas. Nem o nome das entrevistadas e muito menos o nome das cidades ou escolas aparecem na pesquisa para se garantir o anonimato. Os instrumentos de coleta de dados. Temos o diário de campo, que por meio da observação buscava verificar as situações em que as crianças eram impedidas ou incentivadas de vivenciar a corporeidade e a ludicidade na rotina da sala de aula. E também temos a entrevista, que foi realizada ao final do primeiro semestre letivo. Os resultados foram organizados por categorias de análise. Análise dos aspectos pedagógicos. Foram consideradas a experiência docente nas turmas de 6 anos e também as relações possíveis entre corporeidade e ludicidade no trabalho docente.
Análise dos resultados, categoria experiência docente nas turmas de 6 anos. Verificou-se que não é requisito para a escolha das professoras que atuam no primeiro ano do ensino fundamental, e esta experiência ou falta dela influencia diretamente as práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula. A falta de experiência com turmas de 6 anos também aumenta a ansiedade das professoras em relação à ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos. 2 das 3 professoras acompanhadas ainda não compreenderam que, para a criança, há impacto ao ingressar no ensino fundamental. Lembrando que essas crianças, muitas vezes, estão saindo da educação infantil. Lá, as rotinas são diferentes e há a inclusão da brincadeira no processo ensino-aprendizagem. A ansiedade também das professoras diz respeito a seguir todos os conteúdos propostos no currículo do primeiro ano do ensino fundamental, deixando elementos como a brincadeira, a criatividade, a fantasia e a imaginação para segundo plano. Página 471 a 472. Análise, categoria, relações possíveis entre corporeidade e ludicidade no trabalho docente. Embora seja consenso no discurso das entrevistadas a vivência da corporeidade e da ludicidade na escola, as observações permitiram destacar que 2 das 3 professoras não conseguem agregar tais conhecimentos às suas práticas. Há dicotomias entre o discurso e prática, tempo de brincar e tempo de aprender, atividade motora e atividade cognitiva. Com essas fragmentações, a atividade mental ganha maior relevância, o que nos leva ao que foi discutido no início desse trabalho, que é o reforço à concepção de corpo fragmentado e a hierarquização da mente em relação aos demais segmentos, por assim dizer. Com isso, há uma educação voltada para a cognição. Na página 474, para finalizar, temos mais algumas considerações. A primeira, a corporeidade e a ludicidade são até consideradas nas narrativas das professoras, mas pouco valorizadas no trabalho docente. Nota-se aí um distanciamento entre o que se fala e o que se faz. Destaca-se ainda a importância de um ambiente escolar mais aberto às atividades lúdicas e expressivas, em que o corpo seja acolhido e bem recebido pela escola e que a educação seja direcionada para o desenvolvimento da integralidade humana. A referência do texto 1. Autoras: Patrícia Vieira Bonfim e Lúcia Helena Pena Pereira. Título do artigo: Corporeidade e ludicidade no trabalho docente. Subtítulo: O que dizem as educadoras? Título da revista: Fragmentos de Cultura. Cidade da publicação: Goiânia, volume 26, número 3, página 467 a 475. Período: julho a setembro 2016. Disponível no link na descrição desse vídeo ou no slide. Acesso em 7 de maio de 2019. Muito obrigada. Até o nosso próximo texto.